Uma grande reviravolta no Flamengo nesta quarta-feira. Um plantão urgente antes da partida contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Separei aqui 2 cortes da imprensa esportiva trazendo e analisando as informações do Flamengo, o mercado da bola, as contratações do Mengão. Já se inscreva no canal, acione o sino das notificações, deixa o like e bora pro vídeo. Ei, hoje tem jogão pela Copa do Brasil, hein? Ih, eu já comprei meus petiscos. Eu fico na dúvida sobre jogão, hein? Por quê? Tu acha que vai ser? Se a gente for olhar no passado recente, Flamengo e Palmeiras, não tem sido jogos bons. Não, é verdade. Por exemplo, eu falei isso aqui ontem. Eu acho que Botafogo e Bahia, tecnicamente, seria melhor para assistir do que vai ser Flamengo e Palmeiras. Eu não espero. Eu não tô naquela expectativa de jogão, sabe? Como foi Botafogo e Palmeiras. Não tô nessa Botafogo São Paulo expectativa. foi um jogão também. Eu acho que vai ser um jogão sim, Venê. Flamengo vai receber o Palmeiras, esse jogo no Maracanã, no primeiro jogo das oitavas da competição. Na volta tem drone de escalação. Ih, gente, quando... Mais um Eu acho encontro que entre os dois- Flamengo e Palmeiras, desta vez pela Copa do Brasil. Uma rivalidade que tem aumentado a cada disputa e um duelo que põe em frente 2 times fortes e com melhores elencos do Brasil. Um jogo que promete esquentar o clima. O rubro-negro vem forte para tentar sair na frente na partida e terá o fator casa. O Flamengo leva vantagem no confronto, principalmente quando o retrospecto é no Maracanã. O time não perde para o rival jogando em casa desde 2018. Nesse período foram 5 jogos com 3 vitórias do rubro-negro e 2 empates e um aproveitamento de 73%. Além disso, a equipe rubro-negra vai com força máxima para enfrentar o Verdão. De La Cruz está de volta. O meia uruguaio vinha de uma forte sequência de jogos, além de sentir dores no tendão, mas treinou normal e está à disposição. Bruno Henrique também participou das atividades. Fabrício Bruno e Léo Pereira voltam a formar a dupla de zaga. Carlinhos fica fora por ter jogado a Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu e não pode defender outra equipe no torneio. O Flamengo vem de 3 vitórias seguidas e é o líder do Brasileirão. Já o Palmeiras vem de 2 derrotas e com desfalques. A primeira partida desse grande duelo está marcada para as 8 horas da noite no Maracanã. Um jogo que vai levar emoção para ambas as torcidas. Muita emoção, Venê Casagrande. Cadê, ó? Vamos Gostou lá. dessa forma que eu te chamei? Gostei. Que nem lá na locução. Vou te dar essa moral, hein, Venê? Imagina eu fazendo gol no Nilton, esquece. Fernandinha falando meu nome, quem diria, hein? Isso, entendeu? Fala pro Botafogo chamar a gente pra pelada de fim de ano. Ah, se vou quiser. botar o nome de vocês não lá. custa nada, olha só. A gente torce pra outro time, mas a gente fala do Botafogo todo dia. É, ia ser Bota bacana. a gente na pelada aí do Newton É Santos. verdade. Se você pode ir só se ficar parado com esse pique seu aí de dente. Vai, lê aí a escalação Vamos do lá. Flamengo. É provável ou é já vamos falar aqui? Foi a que Tite esboçou ontem. Ah, ele então, não muda muito, ele não. não é de mudar, assim. Se ele mudasse algo, seria uma surpresa muito grande. Mas ele esboçou ontem. Matheus Cunha no gol, confirmado. E aí, pra mim, uma surpresa. Varela na lateral direita. Fabrício Bruno e Léo Pereira, dupla de zaga. Na lateral esquerda, ele manteve o Ayrton Lucas. Meio de campo é aquele meio de campo tradicional já, com Pulgar, De La Cruz, Gerson Arrascaeta. E a dupla de ataque, Everton Cebolinha e Pedro. Eu vou ser sincero, eu esperava o Vinha na lateral esquerda. O Léo Ortiz eu queria, mas eu não olha esperava só. o Léo Ortiz sendo titular. Esses personagens todos aí, quantos você poderia botar na tigela reserva? É difícil, eu sei, hoje em dia. É difícil, mais é de difícil. uma forma literal, assim. E pra ser bem sincero e bem justo, antes da Copa América, o Ayrton Lucas já era titular, né? Mas a por gente tava forças aqui, da- a gente estava até especulando o Vinha como titular após Copa América. Sim. Mas o Ayrton Lucas ele já era titular, então só pra ser justo com o técnico Mas Tite. você acha que ele vai continuar titular no Brasileiro? Eu acho Essa que é a não. reflexão que eu quero fazer. Eu acho Você que tá não. entendendo o que eu tô querendo fazer? Eu acho que, por exemplo, no próximo jogo ele já coloca o Vinha. Então você vem com a gente nisso. Agora, Quais na desses lateral jogadores ele direita, consegue botar na tigela reserva? Porque o que eu tô querendo dizer? Nenhum Ontem deles. alguns o Arthur fez e eu achei que tava na tigela dos reservas. Qual e é a ele zaga? colocou. Fabrício Bruno e Léo Pereira. Nenhum Não, deles Léo é Pereira reserva. não. Léo Pereira. Ah, é o Pereira? Léo Eu ouvi o Pereira. Ortiz. Não. Eu queria o Léo Você Ortiz. queria o Ortiz. Eu queria Ah, o tá. Léo Ortiz. Nenhum Ah, é deles é muito Léo. reserva, porque o Wesley, ele ganhou a posição porque ele estava performando bem e tudo mais. Mas quem começa como titular na temporada é o Varela. Mas eu acho também que na lateral Você direita entendeu? é muito posicionamento. Por exemplo, se ele tá colocando Varela, eu consigo enxergar o Gerson jogando muito mais
aberto pela ponta. Sim. Se ele tivesse colocado o Luiz Araújo no ataque, aí, entende o que eu tô falando? Pode pensar porque ele também, precisa preencher a ponta direita. A gente pode pensar também que ele também pensa muito no Palmeiras. Tem isso. O Palmeiras A gente não vai aqui, desprezar o Palmeiras, né? A gente tá falando de um time que joga muito pelas beiradas, pontas, né? é. O Então- Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Vitor Reis e Vanderlan. Aníbal Moreno, Zé Rafael, Rafael Veiga. Dudu, Felipe Anderson e Flaco Lopes. Fica tranquilo que tá fraquinho o time do Palmeiras. Dudu joga aberto pela ponta esquerda. Ele tá jogando pela direita. Ele vai jogar pela direita. O Estevão. Então, é uma preocupação pro Ayrton Lucas, que não é o forte na marcação. A gente sabe muito bem disso. Por isso que eu prefiro o Vinha. Eu prefiro o Vinha porque ele é um lateral muito mais construtor. O Ayrton Lucas, ele vai muito ao Ou ataque. seja, ele não fez a leitura do Palmeiras. Ele tá fazendo outras escolhas. Porque o treinador, gente, ele pode escolher por várias vertentes. Pela minutagem, pela competição, pô, essa eu quero mais, essa eu quero menos. Pelo adversário, enfim, por quem já jogou o último jogo. Tem vários, pelo momento do jogador. E eu tô tentando fazer essa leitura, agora que essa competição tá começando, pros times que estão brigando por isso. O que será que o Flamengo está fazendo de leitura para a Copa do Brasil? Já entendemos que veio com força máxima. A escolha do Matheus, para quem achou surpresa, o Tite já tinha esboçado isso no início da temporada. E ele é um cara de palavra, É algo combinado ele já. honrou. Então o Flamengo está indo com tudo aí para encontrar o Palmeiras, menino. Pois é, mas assim, independentemente das escolhas, eu acho que... Eu vou repetir o que eu falei, no lado direito, por exemplo. Para mim é uma escolha muito mais tática. Ele coloca o Varela para segurar um pouco e o Gerson vai jogar muito mais aberto pela ponta direita. Porque fica aquela dúvida, obviamente o Gerson pode flutuar também pelo meio, mas com o Varela, eu acho que o Gerson vai ficar mais aberto. E é uma função que ele está fazendo muito bem. Para ser justo, o Gerson está fazendo todas as funções muito bem há muito tempo. Eu acho que é muito mais questão de tática, parte tática, leitura de jogo que o Tite está fazendo. Talvez aí, essa escolha do Ayrton Lucas, o Pulgar é um cara que fecha muito bem ali aquele lado, né, o Pedrosa? Eu acho que o Tite vai propor jogo, gente. Ele tá indo pra partida no Maracanã, só pra ele ser o primeiro jogo, ele tem que fazer o resultado agora. Ele não vai fazer resultado lá no Allianz Parque. Eu acho que ele tem que fazer o resultado agora. Talvez a escolha pelo Ayrton Lucas tenha muito a ver com isso, porque é uma lateral que ofensivamente ele joga melhor do que o Vinha, apesar do Vinha fazer bem essa função também. Eu vejo o Ayrton Lucas sendo muito mais agudo do que o próprio Vinha. O Gerson pela direita ou pelo meio, ele ajudaria ofensivamente o Flamengo de qualquer forma. E é um time que vai pra cima. A verdade é essa, vai tentar usar o apoio da sua torcida, vai tentar propor jogo, vai tentar amassar o Palmeiras logo no início da partida. É assim com toda a razão, né, Pedrosa? Claro, óbvio, pô. O Tite tem que fazer isso mesmo, gente. Tá enfrentando, repito aqui, pra mim é o principal clássico nacional do futebol brasileiro nos últimos 4, 5 anos ou até mais. Então não tem por que o Tite não pensar em construir esse resultado, por isso que eu entendo que essa escalação ela faz muito sentido. Faz sentido, então a gente já fez a leitura aí, o Tite com força máxima, com todo o seu poder ofensivo, pensando em ir pra cima do Palmeiras. Provavelmente é isso que a gente vai encontrar, principalmente no início dessa partida, até o Palmeiras entender o que vem, porque o Flamengo é o dono da casa. Então ele vai fazer a proposta dele, depois os troços vão se encaixando, aí vem o jogo de tabuleiro, conhece? A prancheta pra cá, a prancheta troca dali, troca daqui, enquanto isso tá aí o Pedrosa aqui, ó. Eu só quero que seja um jogo melhor do que foi no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo já foi nesse jogo, pra lá, foi no Allianz Parque. O Flamengo já foi com vários poupados, não foi? Não, foram dois, na verdade. Dois, né? O Pedro foi poupado na ocasião. Tanto né? é que entrou o Carlinhos e aí o Pedro entrou no segundo tempo. Você até criticou isso, Eu critiquei. né? Mas é outra competição, é outra vertente. É Copa, Eu vejo que vai mudar. Não, mas eu também Flamengo acho. e Palmeiras não têm sido jogos bons, essa é a verdade. O último grande jogo do Flamengo e Palmeiras, que eu lembro, na verdade, foi a Supercopa do Brasil. Por quê? Foi um bom jogo mesmo. Porque foi um bom jogo. Porque era um jogo eliminatório, ou tu ganha ou tu perde. A Copa do Brasil é a mesma coisa. Então, eu entendo que o Pedro mas tá falando, eu acho que hoje eles vão entrar para para não perder. O Flamengo vai entrar para não perder? Eu acho que o Flamengo não. O Flamengo vai entrar pra ganhar. E aí o Flamengo vai entrar pra ganhar e o Palmeiras vai ter que se encaixar Eu quero queimar minha língua, tá? Eu tô torcendo por um jogão. E tem um outro ponto, o Palmeiras está pressionado. O Palmeiras tem que apresentar um futebol melhor. São 4 jogos e 3 derrotas nas últimas partidas. Então, eu acho que vai ser um jogão. Eu acho que tinha que demitir Tomara. o Abel Ferreira. Ferreira, tem novidade sobre o leilão do terreno do gasômetro? Tem novidade, o leilão vai acontecer de ontem à noite até meio-dia de hoje. Foi, assim, uma chuva de eliminar. Uma hora o leilão caía, outra hora o leilão voltava. A prefeitura se envolveu pedindo para o leilão acontecer e o leilão vai acontecer. E quem derruba
a justiça, o governo, e toda hora derruba. Mas aí vem uma liminar e volta. A prefeitura correu atrás para que o leilão aconteça. O leilão vai acontecer, está previsto para começar às 2h30 da tarde. Rodrigo Dunche, atual VP jurídico e VP geral do Flamengo, e também candidato à situação na eleição presidencial do Flamengo, e Rodolfo Landim, esses serão os 2 representantes do Flamengo lá no leilão. A tendência é que o Flamengo adquira o terreno, porque ninguém mais quer o terreno, a verdade é essa. O Flamengo é quem mais quer e vai fazer de tudo para fazer a compra desse terreno, e aí, de fato, vai ser o grande passo para a diretoria do Flamengo iniciar aquele sonho, na verdade o sonho se tornando realidade, que eu já falei isso aqui ontem, isso aqui é um marco histórico. Eu acho que o torcedor rubro-negro tem que ficar muito feliz pelo que está acompanhando de perto agora. Claro, o estádio só fica pronto daqui a alguns anos, mas para você ter um estádio, primeiro você precisa comprar um terreno. E o Flamengo está muito próximo de adquirir o terreno. Tem alguém que também está com um sonho aí na cabeça. Não me surpreende isso. Por quê? Tem muita gente querendo. Não me surpreende isso. Por quê? Tem muita gente querendo atrapalhar o Flamengo ter um estádio. Muita gente mesmo não acha interessante o Flamengo ter um estádio. Teme que o Flamengo se torne uma força ainda maior do que ele já é com um estádio. Então, muitas movimentações já estão ocorrendo para que o Flamengo não tenha o seu estádio. Agora, pelo que nós sabemos, esta desapropriação foi baseada numa lei municipal. O prefeito Eduardo Paes utilizou essa lei, já tinha feito isso numa desapropriação para o terreno do Terminal Gentileza, que é ali em frente do terreno onde o Flamengo planeja construir o seu estádio, né? E isso está previsto, né, em lei na cidade do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro. Então, muita gente pergunta, mas não é um terreno privado? É um terreno privado. Esse terreno pertence ao Fundo Porto Maravilha, que é administrado pela Caixa Econômica Federal. Obviamente que quem não tem interesse que o Flamengo construa o seu estádio vai procurar de todas as maneiras atrapalhar isso, com argumentações jurídicas. Isso tudo aí serve para ganhar tempo, o tempo vai passando, é liminar daqui, é pedido dali, é julgamento daqui, você viu ali, são 10 dias a mais, e aí a coisa vai passando, e daqui a pouco o Natal vem aí, a eleição passou, e sabe como é. Mas a tendência, né, por tudo o que está sendo preparado e acordado, é que o Flamengo vá superando essas barreiras e consiga participar deste leilão, que agora vai ter uma nova data, e adquirir o terreno do gasômetro. Mas se preparem, porque realmente nós teremos muitas tentativas de bloquear o estádio do Flamengo. Até mesmo gente que é Flamengo e que tem outros interesses está não muito afim de ajudar no processo do Flamengo ter o estádio. Imagine vocês quem não é Flamengo e quem não quer ver o Flamengo avançar, né? Então, é isso, né? Tem muita coisa envolvida aí, então se preparem, porque tem muita história, não será simples, mas, repito, né, o prefeito Eduardo Paes está comprometido com o Flamengo, usou a lei para desapropriar o terreno, o leilão por asta pública está aí com o seu edital lançado, tudo dentro dos parâmetros da lei, e vamos ver quando ele vai acontecer. Realmente tem muita gente tentando impedir que o Flamengo seja um time que não tenha estádio, que continue no Maracanã. E aí vem aquelas narrativas, se o Flamengo
parar de jogar no Maracanã, o Maracanã vai acabar e tal. Lembrando que o Maracanã é do governo do estado e que o Flamengo administra e ajudou a salvar o Maracanã, porque senão o Maracanã estaria entregue, né, e dificilmente teríamos jogos lá, mas é do governo do estado, que o Flamengo recentemente ganhou uma licitação. O Flamengo tem o direito de pleitear o seu estádio, como diversos times do futebol brasileiro já tem o seu estádio, inclusive com construções recentes, né, de muitos times que tiveram seu estádio de pouco tempo para cá, e não houve esse barulho todo com esses estádios, até mesmo alguns bastante polêmicos, né, muito polêmicos, mas não teve esse barulho todo. Então, realmente existe uma preocupação que o Flamengo não tenha um estádio. Há um temor que o Flamengo, tendo um estádio, pode atingir um patamar inalcançável, né? E quem não gosta do Flamengo não quer ver o Flamengo subir e melhorar. O Júnior Mendes está dizendo aqui, essa liminar vai cair, sim, provavelmente vai cair. E aí pode ficar aquela batalha jurídica, eliminada aqui, eliminada ali, mas eu acredito que apenas é um processo que vai atrasar um pouco, mas vai acabar acontecendo, porque, repito aqui, está baseado na lei, né? Baseado na lei, é um projeto de interesse da cidade do Rio de Janeiro, construir ali um estádio com toda uma infraestrutura em volta para revitalizar uma área da cidade que está bastante desvalorizada. Olha aqui, então por que não compra o Maracanã de vez? Simplesmente porque o Maracanã não está à venda. O Maracanã não está à venda. Maracanã. O Palmeiras, que chega num momento mais conturbado para esse jogo, tem desfalques, hein? Porque o Estevão e o Piquerez estão lesionados, 2 jogadores importantes, masculino novo. E o Murilo, que se compreende perfeitamente, o filho dele vai nascer, né? Então ele acabou sendo liberado aí do jogo. Eles não viajaram com a delegação para o Rio de Janeiro. Mas o Mike se recuperou de uma lesão muscular e vai para o jogo. O Veiga, né, suspenso no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, mas na Copa do Brasil ele pode jogar. O Flamengo terá Matheus Cunha como goleiro titular. É isso aí. Matheus Cunha vai ser o goleiro titular do Flamengo, uma decisão do Tite que eu considero um equívoco. Não que o Matheus Cunha seja ruim, pelo contrário, eu acho um goleiro muito bom, de bom potencial. Só que o Matheus Cunha realizou 6 jogos na temporada. O Rossi fez 36 jogos. E o Rossi, ele tem cada vez mais se tornado um elemento importante, uma liderança. Goleiro, né, normalmente tem uma sequência maior. Isso que o Tite vai fazer, de botar o Matheus Cunha para jogar a Copa do Brasil e o Rossi em outras competições, não é inédito no futebol. Isso já aconteceu muitas vezes, até mesmo aqui no futebol brasileiro, no próprio Flamengo, é muito comum na Europa. Mas é um jogo muito especial, é um jogo muito grande, é um jogo entre Flamengo e Palmeiras, é o maior jogo do futebol brasileiro nos últimos anos. Os 2 times que têm conquistado mais títulos e tal, aquelas coisas todas. Então eu considero que é um equívoco do Tite a escalação do Matheus Cunha. Vamos ver como ele vai se sair no dia de amanhã. O Flamengo provável irá com Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Vinha. Pode ser o Ayrton Lucas. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Pedro e Cebolinha. Ou seja, é mais ou menos o time titular do Tite, com a entrada do Matheus Cunha no gol. O Palmeiras deve ter o Everton, Marcos Rocha ou Mike, pode ser o Mike, Gustavo Gomes, Vitor Reis, que é um zagueiro jovem muito bom, e Vanderlan.
Aníbal Moreno, Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu, Felipe Anderson e Flaco Lopes, técnico Abel Ferreira, arbitragem do Braulio da Silva Machado. Minha gente, vou te falar um negócio, vai ser um jogão para arrebentar. Muito bem, nação, tá então as informações com a imprensa repercutindo e analisando as notícias do Mengão, que enfrenta hoje o Palmeiras pela Copa do Brasil, e foi derrubada ontem a liminar saiu, né, uma liminar para derrubar o leilão, e hoje outra liminar derrubou a liminar, e a justiça mantém aí o leilão do terreno para o estádio do Flamengo, que acontece daqui a pouquinho. Vamos aguardar aí os lances e tudo mais. A princípio deve ser só o Flamengo que vai fazer aí uma oferta pelo terreno e aí se tornar proprietário do terreno para a construção do estádio. Já se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.